Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MentorX Cash, nosso canal de contação de histórias e onde a gente sempre está trazendo aqui um convidado para vocês, para dividir a experiência, compartilhar conhecimento. Muito feliz, né, com a repercussão que a gente está tendo, né, Bruno? É muito legal. A coisa está indo super bem, muito legal, mas a gente vem sempre falando, e eu vou reforçar mais uma vez, a necessidade de vocês também nos ajudarem. Quer dizer, é super importante a inscrição no canal, que as pessoas que estejam agora vendo aqui o nosso vídeo, e hoje vocês vão ter um conteúdo super interessante, que vocês se inscrevam no canal, que vocês comentem com os seus conhecidos, né? E que compartilhem, né, Bruno? Dê uma curtida no nosso vídeo, compartilha os vídeos, porque isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e ele também nos ajuda. Então, assim, nos ajudem para a gente poder ajudar vocês. Vamos ao a nossa convidada. Né? Nosso convidado. Vamos lá. Hoje é a nossa convidada. Hoje, PG, a gente vai falar com a Gisela de Paula Cardoso. Ela é uma gestora de desenvolvimento humano, tem mais de 15 anos de experiência, adquiridos ao longo de uma carreira numa das maiores operadoras de plano de saúde do Brasil. Legal. A Gisela é formada em psicologia, pós-graduação em gestão estratégica de pessoas e mestrado em gestão de cooperativas. E aí, pegando o gancho do que o PG pediu para vocês divulgarem, compartilharem, etc. e tal, eu peço que vocês sejam protagonistas dessa questão da multiplicação do conteúdo que a gente divulga aqui gratuitamente com altíssima qualidade, porque protagonismo é um dos papos hoje, né, que vai mover o nosso bate-papo com a Gisela pelos próximos minutos. A gente vai falar sobre autoconhecimento e protagonismo. Então, em primeiro lugar, Gisela, muitíssimo obrigado pelo tempo dedicado aqui para trocar essa ideia com a gente a respeito desses dois assuntos que na verdade são duas chaves super importantes para crescimento profissional, né? Então a gente fala muito de autoconhecimento, já falamos em outros episódios aqui de autoconhecimento, só que a gente também tem falado muito que gerar o autoconhecimento para entender onde você é bom, onde você tem que melhorar as coisas e trabalhar eventualmente nos gaps ou reforçar aquilo que você é bom, pode deixar o teu motor, né, assim, pronto para uma grande corrida. Então você tem uma Ferrari, mas se ela estiver estacionada na garagem, ela não tem, né, ela não desempenha todo o potencial que ela poderia exercer. Vale mais um Fusquinha andando do que uma Ferrari parada. Por isso que a gente entra com a questão do protagonismo também, complementando a questão do autoconhecimento, né? Então, gostaria que a gente iniciasse o papo mais ou menos por aqui, porque você é uma pessoa que vive essa busca de autoconhecimento para alavancar o teu próprio crescimento profissional. E você disse para a gente no nosso papo prévio aqui que essa receita, protagonismo, né, e autoconhecimento para você crescer profissionalmente, pessoalmente, tem sido muito importante. Então, se a gente puder já começar por aí... Gisela, vamos nessa. Muito obrigado pela presença aqui. Estou me sentindo super bem-vinda. Bom, obrigado. Um prazer estar com vocês, um prazer bom. falar sobre algo que é muito importante para mim e que é muito relevante, né? Eu acho que mais do que conhecimento e informação, a gente precisa ter coisas relevantes aí para quem está nessa área, né? Para quem está desbravando aí algumas frentes, e são duas chaves, como você falou, Bruno, que fazem total sentido, né, para uma liderança. Aquela liderança que desponta, aquela liderança relevante, aquela liderança de alta performance. Né? Eu acho que o protagonismo e autoconhecimento vem de uma escolha assim contínua, né? Contínua do cara, porque ele precisa saber qual é o tipo de tomada de decisão que ele vai ter, ele precisa saber o que ele tem de fortaleza, quais são aí as névoas, né, os pontos obscuros que ele tem, porque numa carreira de destaque, isso também vai ficar em destaque. Então ele precisa saber como é que ele vai lidar com tudo isso. E vai poder identificar isso também, né, nos outros, o que é essencial também. Sim. Eu estava lembrando agora de uma das... foi um dos estudos que a gente viu, PG, quando a gente estava num dos treinamentos que a gente fez, inclusive acho que semanas anteriores, eu não lembro exatamente de quem que é o treinamento. Mas parece que ao longo de alguns anos, as pessoas catalogaram em diversas religiões diferentes, em diversas culturas diferentes, uma série de coisas como consideradas atributos e pontos fortes de diferentes religiões, culturas, filosofias, etc. e tal. E eles chegaram assim num senso comum de 24 características, entendas como atributos ou forças que são comuns a todas essas religiões, filosofias, etc. e tal. E aí, assim, ao catalogar isso, o segundo passo foi: todos nós temos alguns desses atributos mais fortes, naturalmente.
E aí são duas escolhas que você pode fazer. Você trabalha nos atributos que você tem fracos e tenta desenvolvê-los, ou na verdade você assume que esses realmente não são os seus, você é bom naturalmente naquelas outras, e aí você arrebenta naquelas para você ser a pessoa que tem aquela referência naquelas qualidades como a tua assinatura em tudo que você faz na vida. Você acha que você está mais em qual lado nessa tua busca do autoconhecimento aqui, Gisela? Você reforça as coisas que você é boa e naturalmente é boa, ou você opta mais por equilibrar aquilo que você tem por desenvolver? Eu vou te falar uma coisa, um olho no peixe e outro no gato. Porque é essencial você olhar para aquele nível de influência que você tem, o impacto positivo que você causa, né? Você precisa ter o conhecimento do impacto que você causa nas pessoas. Tá. Mas você não pode perder de vista aquilo que está ali, né? Como um ponto aí que você precisa trabalhar. E se você não estiver trabalhando, ele precisa estar bem ajustado. Né? Precisa estar bem. Porque se ele tiver um impacto tão grande, é sinal de que o teu nível de influência com aquelas tuas fortalezas, você não está focando naquilo. Então, assim, eu acho que tem que estar ali. Afinal de contas, você acredita mais no equilíbrio do que fortalecer só... Eu acredito muito que você tem que focar nas suas fortalezas, mas sem deixar, você não pode subestimar aquilo que você tem de impacto negativo nas pessoas. Não dá para subestimar. Não, eu tendo a concordar com você. É porque realmente nessa pesquisa, ou pelo menos nessa proposta, né, eles falavam muito mais o seguinte, olha, não tenta ser bom, dado que são 24, você não vai conseguir ser bom nas 24. Claro. E também, né, eles mostravam que, assim, na média, as pessoas são boas em 5. Então, obviamente, não necessariamente todo mundo é bom nas mesmas 5. Claro. Então, assim, reforça as tuas 5 que você naturalmente vai se destacar, porque são coisas que te fazem se sentir bem. Você trabalha com mais naturalidade, as coisas ficam mais naturais e você acaba se destacando naquilo que você é bom. Aquelas coisas acabam sendo a tua assinatura em tudo que você faz. Até usava a questão de ser a tua assinatura. Mas eu concordo contigo que não é você, tá bom, você é bom, então esquece todo o resto. Exato. Tem que estar atento. Vamos pegar um exemplo aí, né? Você está à frente de um time e vamos supor que seja importantíssimo, né, o efeito colaborativo, mas você não tem isso tão forte. Não. Então, é importante que você fique de olho nisso, talvez colar em alguém ou trazer alguém para o time com essa fortaleza. Pronto. Né? Você não está o tempo inteiro ali com aquele foco, né, naquele aspecto de que você não seja tão, mas você trouxe alguém. Não, sem dúvida. Que traz aquele pilar para o time. Então, eu acho que é importante ter isso, né? E o autoconhecimento, ele traz isso. Você sabe que você não tem, mas você calçou e trouxe esse pilar para o teu time. Eu lembro até que você, quando conversou com a gente, você até usou o termo autopercepção, que até... Isso. E que você falava da percepção de si. Então, assim, não é só... Eu acho que é fundamental que você saiba as tuas fortalezas. Isso. Olha, são essas 5 aqui que eu arrebento. Mas eu concordo contigo. De repente, você tem que saber também as coisas que, de repente, você precisa evoluir até para buscar diversidade, né? Porque, assim, olha... eu sei que eu não sou bom em algumas coisas. O Bruno, de repente, me complementa. Cara, assim, a gente junto pode ser melhor. E se a gente juntar com a Gisela, vai complementar melhor ainda, porque ela tem algumas fortalezas que eu não tenho, você também não tem, a gente junto. E eu acho que isso é aquele conceito enfim, o 1 mais 1 mais 1 virar 8, né? Sim. Porque, na realidade, a gente junta as fortalezas de cada um, né? Você pega um time forte, né? Um time de alta influência. Verdade. Um time com... valores muito consolidados, né? Com entregas consolidadas também, entregas fantásticas. Você vai ver por trás disso, tem uma diversidade aí de competência. A complementariedade, Nossa, né? Super. Isso eu acho... Super. Isso é sensacional, né? E todos sabem disso. E o que no papo, quando a gente estava tendo prévio também, você comentou conosco que essa questão, para que isso funcione, essa chave, ou esse binômio aqui, né, do autoconhecimento e protagonismo, para que ele funcione, a gente precisa ser intencional nas coisas. Perfeito. Né? E você falou assim, inclusive, você entende isso como sendo uma intencionalidade crítica. O que é intencionalidade crítica, Gisela? Sim. Eu acho que hoje tem muito em alta, né, a palavra intencionalidade, mas no dia a dia é muito importante que você tenha tudo de forma intencional. Então, assim, e tenha uma análise sobre isso.
Então, a atuação seja muito bem... E aí vale uma linha tênue, né? Porque ao mesmo tempo que precisa ser intencional, ela precisa ser respaldada por coerência. Porque às vezes é intencional, parece que é meio planejada, meio... Não pode cair por essa linha. A linha é tênue mesmo. Ela precisa ser intencional, mas uma intencionalidade com coerência, com ética, com algumas coisas que te respaldem, né? Que você esteja inteiro naquilo, respaldado por uma integridade mesmo para o outro. Então, quando você faz algo intencional... Né? Ainda que você erre, você consegue manejar porque está respaldado por tudo isso. Está tudo bem. Então, isso, eu acho que a intencionalidade crítica tem a ver com isso. Você ter algumas coisas que respaldem a tua intencionalidade. Né? E até acho que diria... Ações mesmo, na prática, assim, né? Perfeito. E até falando em liderança, quer dizer, eu acho que até o cara precisa ter a humildade de saber que ele tem essas vulnerabilidades e que ele intencionalmente precisa melhorar em algumas coisas, precisa, enfim... eu estou entendendo isso que você está falando, mas assim, parte também por essa questão da humildade da pessoa admitir... A própria humildade, ela precisa ser intencional. Né? E por que ela é intencional, né? Porque... faz bem para você, mas porque você vai gerar um impacto dos outros a partir desse comportamento humilde que só vai trazer benefício para todo mundo. Então, assim, dói, né? Porque às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que dar um passo atrás, vai ter que reconhecer algumas coisas que, né, é amargo, mas o impacto que isso causa... Desde que seja intencional, com a boa intenção. Exatamente. Faz sentido pra caramba. Entendi. E na empresa, Gisela, como é que você acha que você consegue aterrissar para a turma esses conceitos? Porque uma das críticas que a gente, como sendo cliente de RH, a gente sempre fez, a gente é basicamente de área de operações, mas já trabalhando também com planejamento, com venda, com retail, enfim. A gente sempre foi cliente da área de RH. E a gente, ao longo do tempo, a gente foi entendendo que, na verdade... Gestão de pessoas não tem a ver com a responsabilidade do RH, é a responsabilidade do gestor. Claro. Só que um gap que a gente sempre percebia em relação a que o gestor entenda este papel, do que ele tem que fazer na prática para gerir as pessoas, ao invés de esperar as coisas mastigadas do RH, era eventualmente a forma como as coisas eram cascateadas do RH para a gestão. Era tudo muito filosófico. Assim. Então a gente fala, por exemplo, aqui, a gente está falando de uma série de conceitos que são bacanas. Na prática, como é que você aterriza isso para a pessoa? Porque senão o gestor fala assim, não, entendi, tem que ser intencional, a intencionalidade tem que ser com integridade. Tá, mas so what? Né? Na prática, perfeito. Como é que isso funciona? Como é que, por exemplo, hoje, né, na empresa na qual você trabalha, como é que vocês conseguem cascatear essa questão para não ficar filosófico? Perfeito. Eu gosto muito, né, principalmente de liderança, porque liderança não adianta, representa a empresa, liderança é o que, né, norteia valores, traz tudo isso. E uma das coisas que com a liderança eu acho que o RH precisa ser um facilitador é a respeito da calibração. O líder de si, o líder de pessoas, aquela velha calibração, né, e o líder do negócio. Se eu estou com um pé muito grande como líder do negócio, estou esquecendo, né, do meu papel comigo ou com o outro, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se eu só estou sendo com o outro, estou esquecendo do negócio, estou falhando com a organização. Ou se eu estou só com foco no outro e na organização e não estou sendo, né, líder de mim mesmo, a coisa vai desandar. Então, eu acho que você ir calibrando essas 3 frentes é muito importante com a liderança. Né? E para a gente calibrar isso, aí vale de tudo. Né? Eu acho que vale ferramentas de autodesenvolvimento, eu acho que vale inventários, eu acho que vale coach, mentoria, programas de desenvolvimento, vários inputs. Eu acho que a linha de comunicação também é muito importante na organização. Né? Então, porque daí você consegue ir tangibilizando esses conceitos, né? E o líder consegue ir vendo, eu tô aqui. Você pega, eu tô em que nível de liderança? Qual é o nível de maturidade? Hoje tem ferramentas, né? Muitas ferramentas que medem isso. Então, eu acho que é importante porque ele é a caminhada que ele faz. E ele fala assim, eu ainda
estou aqui, né? É. Então, isso é importante. Eu acho que o papel do RH é nisso. E fora isso, vamos para coisas mais práticas ainda, né? De um gestor e do próprio RH. Desde lá da ponta, desde que ele é atraído, né? Você não está contratando um cara simplesmente para operação. Você está conectando um cara a um propósito maior. Você está conectando ele. O que você está vendendo para ele, né? Você está conectando ele com coisas maiores. Ele vai fazer uma escolha pela organização, mas ele também vai fazer escolha com quem ele quer trabalhar. Porque, às vezes, ele não faz essa escolha nem quando entra, ou, às vezes, até faz, se demite e continua na empresa trabalhando com a pessoa. Né? Então, isso acontece. Então, eu acho importante, desde lá da ponta, esse gestor, o RH... estarem muito conscientes do seu papel, como é que está sendo lá na ponta, como é que você está desenvolvendo. Né? São coisas sutis, mas, por exemplo, a pessoa recebe convite ou convocação para um trabalho de autodesenvolvimento. É verdade. Né? Tudo isso eu acho que são inputs importantíssimos para o protagonismo e para o autoconhecimento. Sim. Ainda tem um outro nível ainda, né? Já que está falando de protagonismo, tem a convocação para um treinamento sobre gestão, convite, e outra coisa é o cara que nem tem convite nem convocação, vai até o RH e fala assim, puxa, eu gostaria de fazer um coach, vocês não conseguem me ajudar? Tá, acho que esse cara está no nível, né, diferente do protagonismo, né? Sim. E tem enfim, a gente vai chegar lá, mas eu digo assim, é a cultura que não favorece a nada disso. A gente está falando aqui assim, é o líder que ou é convocado, ou recebe o convite, ou ele se dispõe a fazer, mas tem o que acha que não é problema dele. Eu sei que isso hoje em dia é uma minoria, as empresas vêm trabalhando, mas assim, a gente até não fala só com empresas grandes, sabe, o Gisela? Aqui a gente também tem um público, às vezes, de pessoas que são donas de pequenos negócios, empreendedores e tudo mais, e essa consciência de que o líder, né, ele tem que ter esta postura de querer se conhecer, de querer ter a percepção das coisas que ele precisa melhorar e desenvolver e aperfeiçoar até as que ele tem como fortaleza para o bem da coletividade. Claro. Eu sei que o RH, utilizando de todas as formas, ele tenta colocar isso na cabeça dos líderes, mas eu queria entender de você o seguinte: deve ainda ter muita resistência, não sei se muita, mas enfim, deve ainda ter resistência de alguns líderes. E aí como é que que tipo de ação você recomenda fazer para que as pessoas possam efetivamente ver isso como algo que vai melhorar o resultado para todos, inclusive para o próprio líder, né? Você pega em qualquer pesquisa, né? O que faz a pessoa permanecer dentro de uma organização? Normalmente tem lá 10 itens e 2 são tangíveis. 8 são tudo intangíveis. Então, assim, o líder olha, né? Se salário, vamos supor, salário e benefício, que são coisas bem tangíveis, né? Estão calibrados, como é que eu faço com os outros 8 itens que dizem a respeito da minha atuação como líder ou do clima que eu tô, do ambiente que eu estou gerenciando. E o que mais, como que eu faço as pessoas virem comigo nisso? Sim. Né? Então, eu acho que aí está a grande pergunta. Eu acho que é importante, sim, o líder ele desconstruir algumas coisas. Né? Vamos pegar o gancho que você falou da nossa cultura. Nossa cultura não é a cultura da franqueza. Infelizmente. A cultura brasileira é a cultura que as pessoas falam do jeitinho, bater nas costas, vira o olho, né? Fala depois, não tenho coragem, vou falar pra sogra, meu marido, vou falar. Não é uma cultura da franqueza, diferente da cultura europeia ou americana, que a pessoa pega e fala, Bruno, PG, não gostei, olha, tô desconfortável com aquilo. Para fazer um feedback corretivo é um problema. Nossa, aqui, né? Exatamente. Então, não é uma cultura da franqueza, mas isso é possível construir. Sim. Né? A cultura da verdade, a cultura da franqueza é perfeitamente passível de construir. Então, eu acho que tem que ter mecanismos para isso, mas para isso precisa trabalhar, Lógico. né? Olha, é cultural, como é que a gente faz, como é que a gente fomenta. E aí eu acho que tem que mexer com a dinâmica, o líder tem que identificar pessoas chaves no time, pessoas que contribuem com isso. Né, de forma saudável, tem que ter parceiros de desenvolvimento, né, consultorias, tem que ter alguns mecanismos importantes, algumas ferramentas aí que vão fazer isso, sabe? Entendi. Acho essencial. E Gisela, você que está muito lidando, obviamente, com vários líderes aí,
ainda tem aquela situação onde o cara entende que não é problema dele como líder e é um problema do RH. Quer dizer, olha, isso aqui não é comigo, isso daqui é com o RH. Que é aquele negócio do locus interno e do locus externo. O cara chega e fala que isso não é comigo. Essa política da empresa. E aí aquele negócio da liderança é muito pro negócio. O cara é muito porque tem obviamente o seu mérito. É um cara muito voltado às vezes para resultado, não sei o quê, e entende, ou sei lá, enfim, ou não entende que gerir pessoas não tem o mesmo grau de importância e não gerir ele mesmo, né? Então, sim. Eu acho que a gente sempre vai ter. Tá. Sempre vai ter. Em qualquer posição, em qualquer lugar, sempre vai ter. Mas isso não exime nem a ele, né? Lógico. De, em algum momento, tomar essa decisão. E não exime também o RH de sinalizar. Né? Vai sinalizar da melhor forma, mas vai ter que sinalizar. Mas chega para você, acaba chegando, né? Chega, sim. Sempre vai chegar. Nos grupos que eu converso também chega. Né? A gente viu muito isso na pandemia, né? A gente sempre teve cuidado para não trazer a pandemia como pano de fundo para a tomada de decisão, porque algumas coisas não era a pandemia, era questão de liderança. Mas às vezes muito... Vamos voltar à questão da cultura, né? É muito mais confortável, não quero me indispor, vou falar aqui, ninguém vai saber, enfim, né? Isso é coisa do RH, não é? Mas isso também, PG, tem a ver com coerência, vou te falar da liderança. Tem a ver com a coerência. E autoconhecimento, protagonismo passa por coerência, discurso e prática. Então, é importantíssimo, né? Eu acho que essa questão da cultura da franqueza, para mim, é um dos grandes... A falta da cultura da franqueza, na verdade, para mim, eu acho que é um dos grandes entraves para o protagonismo. Porque, via de regra, a gente, por querer agradar... e às vezes achar que é mais importante o agradar do que fazer o certo, e a gente fica achando subterfúgio para não falar o que pensa, para não fazer o que tem que ser feito, para não desagradar, você pode perder muitas oportunidades de eventualmente dar um passo à frente e ser protagonista em algumas coisas. Claro. Então você está vendo um problema, por exemplo, na tua área, que eventualmente o gestor está cometendo, e às vezes ele não percebe que está cometendo por sei lá, está trabalhando no piloto automático, está com certos problemas, etc. e tal. Se você tem medo de dar um passo à frente e falar, chefe, eu acho que podíamos fazer melhor, assim, assado, cozido, com medo ou do chefe te repreender, ou dos colegas de estar assim, nossa, lá vai lá, o puxa-saco e tal, não sei o quê, você nunca vai dar esse passo do protagonismo. Exatamente. Então a gente fica vivendo muito na zona do conforto do que, né, é agradável, né, e é sociavelmente aceito, e a gente perde muito a oportunidade de protagonismo, claro. Né, por querer agradar. Sim. Tanto é que tem uma frase que eu amo, né, que eu adoro, e o líder que está nesse patamar é um líder protagonista, né, é o cara que desponta. Então, se ele está num lugar onde os aplausos não convencem e as críticas não paralisam, tá tudo bem. Ele vai ensinar isso para a equipe também. Isso é show. Então, eu acho que isso é importante. Porque ele não é aliciado, né? Não fica ali com todo aquele melindre. Não, tá tudo bem. Ele é respaldado por aquela integridade, é respaldado pela coerência. E tá tudo bem ser franco. É isso. O cara demonstra essa postura protagonista e as pessoas identificam que ele também erra. E o erro não vai ser olha... Lógico, ninguém tem um compromisso com o erro, não é isso. Mas assim, errar acontece. Até para você, se você quer ter uma postura protagonista, você tem que admitir que em algumas situações você pode errar. Mas você tem compromisso mas é um com as ambiente pessoas, seguro, né? Um ambiente, onde eu vou fazer, porque eu vou levantar a mão. Nem você falou aqui, eu vou levantar a mão porque eu acho que não tenho certeza, mas eu queria dar minha opinião aqui, que isso aqui não vai ficar legal. E algumas culturas, assim, resolve, daqui a pouco estão tomando café juntos, tá tudo bem. Foi, falou desconforto, tratou, esqueceu aquilo. Toma um café junto, sai, tá tudo certo. É verdade, a gente não vai nem dormir, né? Não, tem gente que fica criando, né? Daí cria aquele monstro, daí fala para um, fala para o outro, fala para o outro. A coisa vai aumentando. É verdade. A gente sabe muito de rádio peão, aí aquilo tudo, né? A gente vai criando alguns monstros, às vezes, né? E a gente gera profecias autorrealizáveis, assim, né? Você recebe um feedback do chefe. Você não gostou por alguma razão. Só que você não parou para perceber se eventualmente aquilo era merecido do ponto de vista técnico ou não. E aí, ao invés de também contestar ou perguntar ou ter mais informação, você finge que está tudo bem, sorrisinho, você fala, o chefe, acho que está com um problema comigo.
E aí o que você começa a fazer? Começa a contar para as pessoas, pô, teu chefe, acho que não tá mal comigo, tá mal comigo. Daqui a pouco você começa a ficar começa a gerar um zum. Exato. E a rádio peão tão chato na empresa que realmente o chefe vai ficar puto contigo. Então você fala, tá vendo? Eu sabia que ele tava puto comigo. Mesmo. Foi você que gerou. Exato. Né? E vamos pegar esse gancho, né, Bruno? Se a pessoa tem uma atitude mais protagonista ou de autoconhecimento, a pessoa pode checar. Olha, o que você quis dizer com aquilo? Ou pode pedir feedback para sua rede aí, 360. Faz 360, claro. Exato. Olha, você pode me dar feedback a respeito de algumas coisas, né? Fazer um check. Olha, vai conversar com alguém lá fora, né? Dá uma olhada nas ferramentas, no que saiu ali a respeito do teu perfil. Então, eu acho que vale, né? Fazer esse check, essa checagem aí. Aí, você falou um negócio super legal, que é essa do feedback 360, que, assim, óbvio que você trabalha numa empresa grande, vocês até provavelmente devem ter formalmente o feedback 360, mas não são todas as empresas que têm, mas as pessoas podem pedir, né? Assim, claro, olha, eu trabalho com a Gisela aqui, a Gisela é minha par, tá? Gisela, cara, a gente trabalha junto aqui todo tempo. Passa aqui um feedback de algumas coisas, a gente participou de algumas reuniões, como é que você achou, o que você não achou? Cara, assim, é riquíssimo. Só que as pessoas ficam... E aí eu acho que é um pouco de cultura também, né? Pô, eu não vou pedir, porque se eu pedir, aí naturalmente eu também vou querer receber. E aí eu talvez não queira falar para ela as coisas que eu quero. Cara, assim, aí não... E esse negócio do feedback é tão bacana, porque você pegar a percepção de uma pessoa, né, sobre o que está acontecendo, uma percepção diferente, honesta, né? Cara, é muito valioso. Você né? se constrói a partir do olhar do outro também. Lógico. Né? E tanto é que a gente até não adota, e para a gente não existe essa questão de feedback negativo, não tem. Ou você está fazendo um feedback construtivo com a pessoa para mostrar alguma coisa que está saindo da rota, ou um positivo, que também é legal. Claro. E as pessoas, via de regra, também esquecem de dar, né, o feedback positivo. Né? Sim. Eu falo muito pro pessoal, né? Você pega um casal, o casal anda de mão dada, mas quantas vezes eles discordam, mas continua andando de mão dada, e tá tudo bem. Você vai ser leal a uma pessoa, você vai gostar, amar, e tá tudo bem. Em alguns momentos você vai discordar, em alguns... Faz sentido, né? Nossa, que bom! Importantíssimo. Né? E eu acho que uma relação dentro também da organização pode ser assim. Sim. Né? Você tá ali, de mão dada, tem um compromisso, você tem um compromisso com o teu liderado, você tem um compromisso com o teu time, você tem um compromisso com o teu líder, com a organização, mas vocês podem discordar, tá tudo certo também. Eu lembro, a gente trabalhou por muitos anos num banco inglês, no HSBC. Então a gente teve a oportunidade de conviver com alguns alguns líderes que eram ingleses e convivendo com brasileiros. Isso que você falou é muito verdade. Assim, o inglês, eventualmente, ele te dava um feedback, não era bronca, né? Ele te dava um feedback a respeito de alguma coisa que não estava legal. Por que não estava legal? Terminou, beleza. Vamos almoçar? Os brazucas falavam assim, não, hoje não vou poder, tem um negócio. Tá. Ficavam putos e não queriam. E os caras falaram assim, não, mas pô, a gente ia almoçar, por que você desistiu? Não, surgiu um compromisso que agora eu não quero. E o cara ficava sem entender, porque de fato, para ele não faz sentido misturar as duas coisas, né? Mas é uma coisa cultural, que acho que demora ainda uma série de... Né, demora um tempo em termos culturais. Mas você, como alguém que quer romper essa bolha, nada impede que você saia fazendo, sai pedindo, seja protagonista, né? Perfeito. E Gisela, você tinha falado pra gente também no papo que, assim, a grosso modo a gente pode dividir as pessoas em 3 tipos, né, dentro da empresa. Tem aquelas pessoas que, via de regra, reclamam de tudo. Tem as pessoas que vestem a camisa no matter what, sabe? O cara tá sempre engajado e tal. E tem uma turma que tá na meiuca, que às vezes é difícil identificar se a pessoa tá engajada, se ela tá brava, etc e tal. E você falou que esse para você é o maior desafio, o pessoal da meiuca. É o maior desafio em termos do contexto de protagonismo e liderança. Isso aí. Por que essa turma é mais difícil para você? É mais difícil porque você nunca sabe se vai estar lá ou cá, né? Porque quem critica vai estar... Você já sabe. Você pega a internet, né? Tem os críticos de plantão ali. Gente que entra em comentário e... Só para fazer isso, Só né? para fazer isso. Você pega pessoas transformadoras, pessoas que vestem a camisa, pessoas que entram em campo jogando. São timaço, né? Pessoas que têm um combustível, assim, sensacional, assim, pra ir. Agora, você pega ali o time, né? Pessoa do meio morno. Então, eu acho mais difícil de você trabalhar,
porque não estão nem lá nem cá. Então, assim, eu fico um pouco incomodada, né? Porque eu acho que é importante posicionamento, é importante mobilidade e tal. E eu prefiro até ter as pessoas em uma dessas duas pontas do que ter ali. Né? Porque você não sabe, Porque né? você não sabe onde ela está depositando energia, você não sabe se está dentro, se está fora, em que momento você vai ter, se veio para cá, se não... Né? Então, o time do mais ou menos eu acho complicado. E eu acho que a turma do mais ou menos ela é inchada justamente por essa questão cultural de não querer de não querer desagradar, sabe? E de não adotar a postura da franqueza. Naturalmente, as pessoas que estão desengajadas acabam ocupando esse espaço do meio para não... Exatamente. Sabe? Para não se posicionar. Então, eu acho que até isso atrapalha também. Você pega em pesquisa, por exemplo, né? Tem o pessoal que entra e fala, não, eu vou elogiar isso. Nossa, olha, isso aqui tá legal, isso aqui tá legal. Pessoas bem posicionadas. Ou se não, aquele outro, não, eu vou sinalizar o que tá ruim. E daí você pega o time do mais ou menos. Tá tudo... Não vou perder meu tempo. Isso não serve pra nada, Isso não vai dar em nada. Nota 5 para tudo, né? Não, né? Imagina. Então, isso é ruim. Sim. Não, o meio termo é ruim. Até a gente fazia em pesquisa até estatisticamente, quando você faz alguma pesquisa, por exemplo, de satisfação de clima, etc e tal, geralmente você despreza os extremos. Perfeito, os outliers. Porque assim, né, o outlier, o cara que diz que tá tudo uma caca, o que tá tudo maravilhoso, o cara geralmente não é assim, nunca é tão assim. Então, geralmente, o cara que tem uma volatilidade ali na resposta é o cara mais rico e, eventualmente, está querendo apontar onde que precisa melhorar. O cara que é tudo nota 5 também, de 0 a 10, o cara 5, em tudo, também agrega a mesma coisa. Não tem nem paciência de ler a pergunta. Ele não está nos extremos, ele está ali na mediana, mas também não ajuda em nada. Né? Não é alguém que está querendo apontar, olha, na boa, eu sei que não está tudo maravilhoso, mas também não está tudo ruim. Aqui a gente deveria focar em melhoria. Né? Esse é o cara que tem valor, que está querendo ajudar. Exatamente. Né? Esse é o cara engajado. Esse é o cara que está com você. Esse é o cara que caminha de mão dada e está tudo certo. Discute de vez em quando, mas está tudo certo. Está tudo certo. É isso mesmo. É aquela diferença, né, Beija, que a gente fala aqui também, entre o confronto e a afronta. Não, sim. Cara, confronto acontece, confronto de ideias, confronto de opinião, da vida. Não necessariamente isso é uma afronta a você ou quem é que você pensa, é só uma divergência de ideia. Mas a gente, latino de maneira geral, eu também trabalhei em outros países, além do Brasil, também, latino de maneira geral, cara, confronto acaba virando uma afronta, sabe? Isso. Tipo, porra. E isso é muito prejudicial porque atrapalha o protagonismo, consequentemente, do desenvolvimento das pessoas. Afronta, né? E às vezes parece que precisa ter alguém que ganhando. Vai vencer. Exato. Alguém tem que ganhar. Alguém tem que ganhar. Não. É verdade. E o que o Bruno está falando, eu estou aqui, é fato isso, né? Porque como a gente, onde trabalhávamos, né? A gente convivia com o pessoal da América Latina e também com os ingleses, essa convivência, assim, culturalmente era completamente diferente, né? As pessoas reagiam, e assim, sejamos justos, né? Nós reagimos também, muito diferente quando a gente se relacionava com o pessoal latino e como a gente se relacionava com os ingleses. A gente já sabia que era diferente, né? E essas coisas, às vezes não, muitas vezes são inconscientes, né? A gente tem uma pegada diferente, né? É legal, acho que o que você está falando, assim, a gente precisa encontrar esse meio termo aí que faça sentido, mas não levar nada para o lado pessoal. Só que aí, assim, nós que estamos recebendo o feedback precisamos saber disso e se portar desta forma, e quem está dando também precisa saber. Então, por isso que não é uma coisa tão trivial e simples de se implementar. Precisa realmente ser desenvolvida, o RH tem seu papel de estar fazendo esse cascateamento da informação, como vocês bem devem estar fazendo, mas assim, tem esse lado cultural que tem que ser difícil de transpor, né? Tem que... O Bruno falou sobre que o autoconhecimento é uma chave, né? Se você aprende a usar essa chave, você entra e sai o tempo inteiro, tá tudo bem. Né? Então, você consegue transitar num ambiente que seja confortável e consegue proporcionar para o outro uma segurança, para te falar as coisas, consegue ouvir com segurança, porque é você que está manejando, porque você tem esse autoconhecimento. Então, por isso que eu acho que é uma coisa que alavanca qualquer um na vida pessoal, na vida profissional, em qualquer cadeira, em qualquer posição. E principalmente o cara que é líder, né? Se o cara não se conhece, o cara não sabe, não tem percepção dele... Não consegue ser líder de si. Como é que ele vai liderar outras pessoas, né? Não faz muito sentido. Em algum momento ele vai travar.
Ou vai ter sempre um ponto de frustração na carreira. Ou leva, porque, como você falou, para o lado do negócio, cara. Se eu sou forte no negócio, esse negócio de se tratar de mim e das pessoas, deixa que o RH trata. O resultado da empresa. E aí começa, não é sustentável, né? Não é sustentável. O cara começa a atropelar algumas coisas. Que nem diz a Andréia, deixa alguns corpos pelo caminho, né? Entrega o resultado, mas deixa uns corpos pelo caminho, né? Vai deixar. O preço disso é alto, né? É muito alto. É alto. A gente está aqui rindo, mas assim, não é sustentável. Não é. É um clima pode horroroso. Ser por um tempo, pode ser que esteja num ambiente que ok, né, tolera esse tipo de coisa por um tempo, mas a longo prazo, quantas pessoas vão ficar pelo caminho? Tá louco. E outra, né? Vai sair da organização, vai sair, enfim, vai aí daqui a algum tempo. Deixa a marca, né? E daí o que você lembra lá de trás? Tá louco. É um legado horrível, né? Então, muito ruim. Muito bom, gente. Ó, a gente já precisa começar a embalar. Na hora que a gente começa aqui a embalar o papo, você vem com esse negócio de embalar, cara. Então a gente já tá precisando ir pros finalmente aqui, porque olha, a folha da Gisela tá branquinha, porque ela já sabe tudo, ela não precisa anotar nada. E eu anotei um monte de coisa, você também anotou um monte de coisa. Deixa eu, as coisas que eu anotei aqui, pessoal, para dividir com vocês que estão nos ouvindo. A gente tá falando a respeito primeiro do autoconhecimento. Então, assim, a primeira pergunta que eu fiz para a Gisela pra gente começar o papo foi assim, reforçar aquilo que você já é bom ou trabalhar naquilo que você tem fraco? Embora a gente não goste dessa resposta, a resposta mais assertiva é depende. Depende do quê? Depende do impacto que isso gera em você e nas pessoas ao redor do teu time. Perfeito. Por exemplo, se você detecta que tem algumas fraquezas que nesse momento são super importantes de serem desenvolvidas porque o teu time precisa disso e você precisa disso, você tem duas opções. Ou se de fato você não pode naquele momento trabalhar elas por alguma razão, traz alguém para o time que as tenha. Você complementa as habilidades, porque a grosso modo no estudo que a gente estava mencionando aqui tem 24 atributos, né, de maneira geral, todos eles podem ser catalogados em 24. Ninguém tem os 24. Naturalmente todos temos mais forte meia dúzia deles, etc e tal, e essas são nossas assinaturas, é nisso que a gente é bom. Tudo que a gente faz meio que por essas coisas boas que a gente tem a nossa cara, o nosso jeitão. Você pode complementar o teu jeitão, ou desenvolvendo coisas que sejam, né, carentes, ou trazendo pessoas que tenham essas habilidades, e aí o mix do time faz mais sentido. Então a resposta, desculpa, mas depende. Tá? Agora, é super importante você saber no que você é bom e saber o que você precisa melhorar. É a questão da autoconsciência. Se você não souber aonde tem que melhorar, você não vai poder ser um bom líder de si mesmo. O cara que não é líder de si mesmo dificilmente vai ser um bom líder dos outros e um bom líder para a empresa. Sem dúvida. Né? Então também a gente falou aqui muito a respeito da intencionalidade das coisas. Né? Então a gente tem que ter intencionalidade nas coisas com muita franqueza e integridade. Franqueza pode ser um problema, né? Porque a gente, por ser latino, a gente tem um pouco de dificuldade com lidar com franqueza, a gente não aceita muito bem críticas e a gente tem uma necessidade de agradar o tempo inteiro. Então, não deixe que isso seja uma barreira para o seu protagonismo. A vontade de agradar não pode sobrepor aquilo que é íntegro, aquilo que é o correto e que você tem que fazer. Via de regra, você vai ter que dar um passo adiante, você vai ter que se desafiar, sair da zona de conforto e questionar coisas, independente de que isso vai agradar ou desagradar alguém. Ser protagonista, eventualmente, significa se expor. Né? Então, a gente falou muito a respeito disso. E culturalmente a gente sabe que é difícil. Para a gente que é brasileiro, dói às vezes, né? Você desagradar alguém. Mas tentem sempre separar a questão do confronto com a afronta. É isso aí. O confronto de ideias, confronto de opinião, gente, é da vida, faz parte. Assim, e americanos e ingleses fazem isso com muito mais naturalidade que a gente e depois sai para almoçar. Porque não é uma afronta. A afronta é uma crítica a você, não ao que você faz. Então, tentem separar essas coisas, porque a franqueza é super importante para você se expor e você ser protagonista da sua própria vida. Foi essas coisas que eu anotei. Sensacional. Tá super, super bem resumido para variar, né? Eu gostei Bruno muito. tem esse poder de síntese. Das 24 habilidades, essa é uma que eu tenho. Arrasou. Aliás, assim, você falou tanto dessas 24 habilidades que eu estava aqui pensando aqui, a gente tem que colocar depois na descrição do vídeo. Vamos colocar. Agora, vocês prometendo que vocês vão dar um compartilhar, porque 24 habilidades, essas 24 habilidades são assim, uma pesquisa, né, Bruno? Feita com não sei quantas mil religiões, não sei o que, enfim, um negócio completo. Então vocês vão pegar as 24, faz o teste com vocês, vejam lá quais são as suas principais habilidades, mas compartilha com outras pessoas. Uma dessas 24 é generosidade. Se você não compartilhar, eu já sei que você não tem essa. Gisela, o que você tá aprontando? Próximos passos? O que você conta pra gente aí, pra gente encerrar com a tua palavra? O microfone é teu. Legal. Gente, tô bem feliz, né? Porque
A gente foi longe aí, né? Em algumas discussões. Que bom, né? Que ótimo. São temas que eu gosto bastante também, de ler, estudar, enfim. Tem um ponto aí, tá, Bruno, que eu gosto muito, que você comentou, que é a respeito de atingir a pessoa e tratar do que ela está fazendo, porque são duas coisas completamente diferentes. Perfeito. A gente pode ter um profundo respeito por alguém, né? E tratar, olha, isso aqui que não tá legal. E discordar de uma coisa que ela fez. Eu acho que isso é demonstrar respeito aí, até, né? Exato. Porque você se dispor, né? A falar, dar um feedback para a pessoa de alguma coisa que você percebeu nela. Cara, eu acho que isso é um baita de uma atitude de respeito. Eu acho que esse caminho é o caminho seguro, é o caminho, coerente, íntegro, com qualquer coisa dentro do que a gente comentou. Então, só queria ressaltar isso agora no final. E eu, gente, sigo aí trabalhando com gente, que é uma coisa que eu amo, né? A gente veio esse mundo para se relacionar. É isso aí. E se a gente aprender essa arte em qualquer instância, em qualquer cadeira, em qualquer lugar, eu acho que já está valendo. Está valendo tudo que a gente faz, está valendo tudo que a gente constrói, tudo que é realizável aí, né? Aí. Então, show de bola. É isso. Muito bom. Obrigado mais uma vez, Gisela, pelo tempo. Eu que agradeço. Obrigado, Gisela. Obrigado por ter vindo aqui compartilhar tanta experiência com a nossa audiência aí. Foi super show. Obrigado. Bora, PG. Né? Tá na hora, né? Vambora. Então, vamos embora, turma. Então, o PG já pediu, eu vou pedir de novo, compartilha, agora curta. Pede você também, né? Eu já fiz o resuminho aqui, já até chamei a galera dizendo que eles não são generosos se eles não repetirem. Acho que nem precisa. Gente, obrigado, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal. A gente se vê na próxima semana. Obrigado, Gisela. Um abração. Valeu. Obrigado.